Olá, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Conseguem me ouvir bem? Espera mais um minutinho para o pessoal entrar. Oi, Lucas. Oi, Charlie. Boa noite. Boa noite, Bia. Oleia também, boa noite. Oleias. Dá para me ouvir bem, Lucas? Tá bom o áudio? Perfeito, então. Então, gente, hoje a gente vai conversar com uma Fabiana. Ela já tá ali, inclusive. Deixa eu fazer o convite aqui. Ah, ela me mandou uma solicitação. Oi, Fabiana, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa Tá tudo noite, tudo bem? direitinho? Sim, eu consigo te ver, te ouvir bem certinho. Que bom Ah, conversar que contigo. Fiquei ótimo. muito feliz por tu ter aceitado o convite. Até fiquei feliz por ter aparecido, né? Porque uma outra vez eu fiz uma live, tu acredita que não aparecia a pessoa e parecia que eu falava com ninguém, assim, porque eu não via, né, a pessoa, né? Muito ruim. Mas que bom que Ah, deu certo. eu fiquei muito feliz com o convite também. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês, sempre sobre um assunto tão importante e relevante. Que bom que a gente pode trocar essas experiências. É verdade. E eu fico mais feliz ainda por ter aceitado, né? Então, a gente faz todo mês, né, uma live assim para conversar sobre um tema, né, que norteia assim sobre adoção. E eu acabo quando eu pesquiso assim, eu sempre olho os grupos de apoio que tem no Instagram, sabe? Então eu vi que Aham. tu fez uma participação com, enfim, outras convidadas, aí eu tava olhando o perfil, e eu disse, vou convidar. E deu certo. Que bom, a gente também tem os nossos encontros mensais aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. E a gente trata também sempre dos temas que são tão necessários, né, para adoção. Verdade. Isso aí. Tá, então tu quer começar te apresentando? Pode ser? E pode ficar à vontade também. Tá? É uma conversa bem tranquila. Normalmente não são muitos participantes, mas as pessoas vão entrando, vão vendo que a live tá acontecendo. E, bom, tu já sabe também como funciona, porque tu faz, né? Isso, mas tô aberta também. A gente está aqui para conversar. Se houver alguma pergunta, pode direcionar, a gente vai responder. Meu nome é Fabiana. Eu trabalho na educação há 25 anos só. E fiquei 24 anos na sala de aula. Agora eu estou na Secretaria Estadual de Educação, né, na Superintendência Regional de Ensino aqui de Sete Lagoas, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, próxima à capital, fica na região central. E trabalho com educação especial desde 2017 na Secretaria Municipal de Educação, trabalhei lá. Agora eu estou só na rede estadual. E sou mãe atípica pela adoção também. Olha só. Um filho de 8 anos, Muito. que nasceu para mim aos 3, então estamos juntos há 5 anos. E é só alegria, só alegria. Embora tenha os desafios, mas as alegrias são muitas. E com certeza a questão da aprendizagem é algo muito significativo e é algo que é muito constante na vida dos pais adotivos. A gente sabe que os desafios de enfrentados na escola não são poucos,
mas como a escola é importante, né? E Uhum. além de trabalhar com a educação, na escola onde eu trabalhava, nós os alunos, os adolescentes do acolhimento aqui de Sete Lagoas também, de um dos acolhimentos aqui de Sete Lagoas também. Então eu tive a oportunidade de dar aula de português para eles. Então eu acho que a gente vai poder conversar sobre a partir de várias visões, né? De profissional, de mãe, de professora. É Então acho que a verdade. gente vai poder trocar muitas Tem ideias. vários papéis, né? Isso, são vários papéis, várias visões. Então eu acho que a gente vai poder explorar bastante o assunto. Quem tiver aí também quiser perguntar, nós vamos explorar bastante coisa hoje. Isso aí. Você quer começar com alguma colocação ou a gente já pode ir? Eu fiquei curiosa, a gente pode ir conversando tranquilo. Eu fiquei curiosa, então, como você já tem 25 anos, né, que já está trabalhando nessa área, a partir da adoção, assim, o desejo pela adoção de uma criança típica, né, surgiu com a tua experiência de trabalho, assim, como que foi? Sim, eu sempre, a adoção sempre foi algo que fez parte dos meus. Quando chegou o grito da maternidade, de entender que estava no meu tempo de ser mãe, e eu fui entrar com o processo, eu já atuava na área. Então, a minha visão da criança atípica, né, do enfrentamento era diferente. Então, em 2000, no início, eu já dava aula para crianças para adolescentes, né? No meu caso, são adolescentes, porque eu sou professora do ensino dos anos segundo e ensino médio. Então, Uhum. eu tinha duas mães muito inspiradoras, mães solo de adolescente Acho que está cortando, Fábio, o teu áudio. deficiente. Ah, Tu tá tinha, com. tu tinha dito que tinha duas mães inspiradoras, aí cortou. Ah, tá. Eu tinha duas mães na escola onde eu trabalhava, muito inspiradoras. E quando eu entrei com o processo, eu já conhecia o que eram os desafios, conhecia todo o processo, tinha uma experiência no entendimento da evolução dessas crianças, da aprendizagem, né, dessas crianças e adolescentes, não me assustasse com esse perfil. Entendia esse amor dessas mães, que é uma coisa gigante, que não dá para explicar, assim. Então, isso também me ajudou na minha escolha da maternidade, sim. Fez com que eu tivesse uma escolha bem consciente desse perfil. Que legal. Muito bom. E quando eu recebi a ligação e que eu conheci, foi muito interessante, porque eu não vi o Marcelo, né, que é meu filho, primeiro. Primeiro eu vi os laudos. Olha E os só. laudos não representavam aquela criança, mas foi importante, porque o acolhimento queria muito que eu soubesse quem era ele, né? De verdade, aquilo que, né, ele tinha para que eu assumisse aquela responsabilidade. Então foi muito bacana, assim, eu li e a minha leitura foi diferente do laudo, né? A criança não é um laudo, o adolescente não é um laudo que ele tem. E quando vi pessoalmente, eu entendi isso. Uhum. Tudo bem. Então, e quanto tempo assim que depois que eu não sei como funciona aí o processo na cidade, né? Aqui a gente Uhum, tem todos para adotar precisa fazer o curso, né? A capacitação. Como que foi essa isso. parte? O tempo que tu ficou esperando? Aqui também o processo é bem, o pessoal do fórum daqui, da infância e da juventude daqui é bem cuidadoso nesses processos. É uma equipe muito competente, sempre preocupada com as crianças Uhum. e os adolescentes. Então, eu, quando decidi entrar com o processo, eu levei os documentos ao fórum, fui orientada, dei entrada no final de 2018, em dezembro de Uhum. 2018.
Então teve o recesso, demorou um pouco, depois eu passei pela avaliação com a psicóloga do fórum. Uhum. Nós conversamos durante 4 horas, porque eu falo pouco. Uau! Eu Nossa, falo pouco, isso então aí. nós conversamos por 4 horas. E depois a assistente social foi à minha casa para fazer a avaliação. Uhum. E aí a equipe psicossocial fez um relatório com o parecer favorável. E em agosto de 2020, dá um curso presencial que teve aqui na comarca de Sete Lagoas e Uhum. fiz o curso. Em setembro de 2019 eu entrei para a fila, né, para o cadastro do CNA. E aí veio a pandemia, veio aquela loucura toda em 2020. Então nós achamos que ia ficar, já participava do grupo de apoio à adoção, acho que isso é importante a gente falar, porque a preparação foi muito importante para mim, de entender as minhas necessidades, os meus limites, né, as minhas escolhas. Então isso foi muito importante para mim, a participação nos grupos, né, no grupo de apoio daqui. E a gente achou que ia ficar parado pela pandemia. E em junho de 2020 me ligaram da comarca de uma cidade próxima daqui, bem próxima da minha, dizendo que tinha uma criança no meu perfil. E aí isso foi uma sexta-feira, e aí acontece também, mas por aqui as sextas-feiras são Acontece. agitadas. Acho que Acontece. é o Liga dia até que na passa a véspera de peneira, Natal. né? Isso. E aí, numa sexta-feira, eu recebi a ligação do fórum, de uma cidade aqui perto, e na semana seguinte, na quarta-feira, eu fui ao acolhimento para conhecê-lo. E aí começou todo o processo de aproximação, que eu fui lá, depois do tempo que ele veio à minha casa, e foi relativamente rápido, porque a gente teve uma adaptação muito Muito tranquila. tranquila. Uhum. Foi bem tranquila e bem rápida, assim. Mas a gente sabe que cada um tem seu tempo, até pela condição Uhum. dele, foi mais Uhum. tranquilo dessa adaptação. E aí, em 28 de agosto de 2020, ele veio definitivamente. Nossa, bem rápido, né? Foi, foi Bem muito rápido. rápido. Aham. Eu vi na foto, né, que ele bem feliz ali contigo, né? Ele demonstra ser uma criança bem carinhosa, assim. Claro que a gente postou uma foto, né? Tinha duas, e a outra ele dava dando um beijo, assim, sabe? Ele parece ser bem carinhoso, assim. Ele é uma criança que mudou, até entrando na questão da aprendizagem, né? Não necessariamente da deficiência, mas na questão da aprendizagem num todo, não só para crianças atípicas e para adolescentes atípicos, mas o estímulo é tudo. O estímulo para uma criança faz toda a diferença. Então, quando ele chegou, embora ele fosse muito bem cuidado lá no acolhimento, ele era o xodó do acolhimento, quando ele chegou, pela minha experiência e né, por todo o trabalho, a gente foi estimulando. Ele não olhava nos olhos, ele não emitia som, ele não chorava, era uma Uhum. criança mais na dele. E com o tempo, com a escola, com os estímulos, com a convivência, ele se tornou esse menino super, hiper carinhoso. É igual um arroz de festa. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Aham. Mas se dá bem com todo mundo, interage com todo mundo, abraça, o abraço subção de força, um Uhum. abraço bem apertado, mas é super carinhoso com todo mundo e é o xodó da escola. Ai, que Tem legal. muitos amigos, todo mundo ao redor dele. Aham. E me diz uma coisa, quais atividades que ele frequenta hoje, além da escola? Ele frequenta a escola em tempo integral. É só legal dizer, porque a Legal. escola, eu defendo muito a escola, então ele de manhã tem segundo ano do ensino fundamental e no contraturno tem as oficinas. Então tem capoeira, tem canto, tem esporte, e ele participa de tudo.
tudo. Só. Embora ele ainda não ande, mas ele participa de tudo. É É adaptado, muito né? bom. É, ele adora música, ele é super musical e ele vai, né? E ele participa de tudo. E interagir com os outros alunos é incrível. Eu brinco que os fisioterapeutas dele são os colegas da sala, que o estimulam o tempo todo. Mas além da escola, ele tá físio e a fono na PAI. A gente está aguardando só a Ah, TO. tudo na paz. Na Aham. APAE. As APAES são, eu não posso deixar de dizer, que fazem um trabalho maravilhoso com eles, né? E ele já fez a ecoterapia também, que o Ai, ajudou bastante na questão motora. E frequenta a sala de recursos, que é um atendimento educacional especializado para os estudantes com deficiência também. aham. Aqui também tem algumas crianças no. É. Hoje eu trabalho no instituto, né? Mas eu já trabalhei em Casalar, que é acolhimento institucional, né? E as crianças Uhum, frequentavam atendimento especializado, né? Para ter esse isso. suporte, assim, uma atenção mais individualizada, né? E que faz toda a diferença para eles, Ah, porque o meu filho melhorou muito na concentração, na manipulação de objetos, nas atividades de vida diária, que a gente pensa muito na autonomia deles. Ainda mais que eu sou mãe solo, então eu tenho que prepará-lo para a vida. é lindo. Então, a gente trabalha muito essas questões com ele, da independência mesmo. Embora seja mais demorado, ele tem o tempo, cada criança, cada adolescente, sendo típico ou atípico, é único, aprende de uma forma, e aí ele tem o tempo dele, mas ele aprende tudo. Aham. E como que tu te organiza assim no teu dia a dia? Ele vai integral na escola? Como que funciona? Como que tu faz? É uma maratona, mas dá tudo certo no final. A minha sorte é que é tudo muito perto da minha casa. Eu me organizei para as coisas serem perto. Então, quando eu mudei para nascido ainda para mim, proximidade da escola. Então, eu mudei para um lugar que tinha uma escola próxima e uma escola que eu conhecia. Então, a escola é a 5 minutos da minha casa. Então, eu deixo na escola de manhã e depois vou para o trabalho. Eu trabalho também perto de casa, né? Então, eu vou para o trabalho. Quando ele sai, às 15 horas, tem uma moça que busca ele para mim e Uhum. deixa ele aqui em casa com a minha mãe, que eu moro com a minha mãe. Então, ela fica com ele. E quando eu chego, hoje eu consigo fazer uma atividade física depois do serviço, mas nem sempre foi assim. Uhum. Mas hoje eu consigo porque os pais também precisam estar bem, precisam estar Exatamente. cuidados para vencer os desafios da paternidade e da maternidade, que não são poucos, né? Então, os pais também precisam estar bem. Então, eu faço atividade física quando eu saio do serviço, por volta de 5h30, e depois eu venho para casa. Quando eu venho para casa, meu tempo é só dele. Uhum. Então, eu dou banho, eu dou comida, eu ponho para dormir, eu brinco um pouquinho com ele. E Uhum. aí, depois que ele vai dormir, é que eu existo, que é por volta de 22. Aí eu consigo Teu tomar tempinho. banho, consigo comer, e só, e apagar. Compartilho contigo. A minha rotina é tipo isso também. É, assim, é claro que hoje para eu sair, para eu ficar mais tempo, eu preciso de alguém para me ajudar, porque minha mãe não tem força o suficiente para segurá-lo. Ele é muito grande e pesado. Então, eu preciso ter uma rede de apoio é fundamental. A minha não é grande não, mas é joia. É muito prestativa, muito boa. Claro que tem algumas limitações, tem o cansaço, Uhum. mas a gente vai se organizando. E hoje eu vou. Onde eu vou, na maioria das vezes eu levo. Eu falo assim, se ele couber, eu vou. Se ele não couber, eu não vou. É verdade. E Fábio, me diz uma coisa em relação à escola, assim, né?
como que tu vê, assim, essa parte da escola com a família, né? Na construção desse ambiente, assim, né? Seguro, acolhedor para a criança. É, a gente ainda tem muitos preconceitos. Uhum. Isso ainda pesa muito na relação família-escola. Uhum. A gente sabe que, tanto no campo da criança com deficiência ou atípica, hoje a gente tem uma gama de transtornos, né, de diagnósticos de TDAH, de TOD, de transtorno de ansiedade. A gente tem um diagnóstico muito crescente nas escolas, né, das crianças e adolescentes com esses transtornos, que são chamados de neurodivergentes. Uhum. A gente vê que tanto as crianças e adolescentes do acolhimento, as crianças e adolescentes adotivos e os atípicos, aí entrando nos atípicos também, eles vêm com um rótulo. E Uhum. isso é muito complicado. Então, as pessoas, de uma certa maneira, têm um preconceito com relação a esses perfis, a esses alunos. E eu sempre falo muito dos rótulos para a gente tomar cuidado com os rótulos enquanto pais, enquanto profissionais, porque a gente não percebe aquele adolescente, aquela criança como pessoa. Uhum. Muito com esses rótulos, assim, com esses diagnósticos, com esses padrões. Ah, um estudante do acolhimento. Eu me lembro que na escola onde a gente trabalhava, quando a diretora falou, nós vamos receber os adolescentes do acolhimento, eram 5 ou 6. E aí todo mundo, nossa, vai dar problema, porque esses meninos vivem dando problema. Ou então quando você recebe um aluno, ele tem autismo. Então aí é aquele, né, já vem dar problema, é mais um. Olha, Então primeiro a o gente cria muito diagnóstico de que esses é a própria rótulos. criança, né? A própria adolescente, né? Exato, exato. E eu dizer aqui falando para aqueles pais e pretendentes também, às vezes quando a gente vai olhar um perfil, e foi legal a pergunta que você fez sobre o perfil, né? Por que que eu escolhi esse perfil e se a profissão me ajudou? Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente se prepara para saber enfrentar algumas questões que vêm. Então, às vezes, quando a gente vai a gente tem medo, nossa, como que será a história dele? Nossa, vai trazer, se for maior, vai trazer um monte de problema, vai ter um monte de questões que ele vai trazer de toda a vivência, experiência dele, né, passada. Então, a gente cria esses paradigmas na cabeça e às vezes a gente tende mais para um perfil ou para o outro. Uhum. Não vem aquela coisa de que ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Todo adolescente ou toda criança lá que vier do acolhimento vai ter dificuldade de aprendizagem, vai dar problema na escola. E não é. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala dessa relação escola-família, da importância da escola, e a escola é importante, a a gente precisa fazer enquanto pais, enquanto profissionais, é tirar esse rótulo. Né? Uma coisa que eu aprendi na minha experiência com meu filho, que primeiro eu li os rótulos dele, né? Lá nos laudos, numa pilha de laudo que ele tinha, de todos os tratamentos que ele tinha feito. E quando eu vi a criança, né? Quando eu vi o Marcelo, e depois quem quiser entrar lá no meu perfil vai conhecer que só tem foto dele, né? Tem um monte de foto dele. Que ele é uma criança. Ele não é o Cid, os Cids que ele tem. Ele não é o filho adotivo. Ele é o filho, ele é aquela pessoa que está ali, né? Então, nem todos têm problema de aprendizagem. Nem todos do acolhimento tinham dificuldades nas questões comportamentais na escola. E isso eu falo pelos alunos que eu tinha, né? Então, é um rótulo, mas a gente precisa aprender a olhar de uma forma diferente para eles.
né? Tirando esses rótulos e entendendo tudo que eles podem e todas as necessidades que eles apresentam também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, se não houver a parceria entre a escola e a família, se não houver diálogo, se não houver construção para enfrentar os desafios que vêm, não funciona. E a gente precisa estar aberto, né? Para entender, para dialogar, para colocar para a escola também aquilo que vem, para que a escola também entenda, porque eu vejo que a escola tem que abrir o olhar para o que é a adoção, né? Para o que é esse processo, para também não criar aquele preconceito. E funciona muito, porque na escola do meu filho, eu já fui lá umas 3 vezes para contar a história para eles, em Semana da Inclusão, em Dia da Família, a gente sempre participa de tudo. E a escola pediu que eu contasse a história de adoção do Marcelo, Que legal. para as crianças, desde pequenas, já entenderem que nem todas as famílias são iguais. As várias configurações de família que a gente tem hoje. Então, isso é muito importante também. Os colegas da escola estarem preparados para lidar com isso, porque isso também é um enfrentamento As situações de pro adolescente, para a preconceito, para ter um criança bom quando chega. acolhimento, né? Claro. Sabe que Uhum, a gente tem um grupo aqui mensal, né? Do pós-adoção, que são os pais, né? Por adoção. uhum. E eles trazem, assim, nos relatos, situações, assim, que já aconteceram da escola, de às vezes não ter um preparo para aquela criança que veio da adoção, né? Que às vezes fazem Uhum, festa do Dia dos Pais, de querer que a criança participe, sendo que a criança tem duas mães, coisas assim desse tipo, sabe? De não ter uma compreensão, um olhar, sabe? é. De pedir, por exemplo, que a criança leve foto da mãe grávida, né? Sim, acontece muito, muito. Uhum. Isso é um enfrentamento que nós, né, grupo de apoio à adoção, aqui a gente já fez alguns movimentos junto às escolas, às secretarias, com projetos para a gente conseguir levar isso para as escolas, porque é muito importante. E o que eu sempre coloco é quando o pai chega, é esse primeiro momento. Embora as escolas não entendam ainda, mas eu acho que vale a pena a gente abrir esse diálogo com as escolas, porque também para eles é um pouco novo. Mas já ampliar essa visão de várias configurações de família, isso precisa acontecer. Por exemplo, na escola do meu filho, não tem festa dos pais ou das mães. Tem a festa do quem cuida de mim, Uhum. que é que É mais aí amplo, né? Que daí. é mais amplo. E a comunidade onde eu moro, o lugar onde eu moro, não é de famílias tradicionais, porque é uma comunidade mais periférica. Então, não é de famílias tradicionais. Então, a escola optou por, e a maioria das aqui, de fazer o dia de quem cuida de mim. Pode ser pai, mãe, avó, tio, tia. E a Dependendo da participação realidade da da família é criança, né? grande. É, Eu fiquei pensando nisso, assim, eu exatamente. fiquei pensando no papel, né, das escolas, assim, como que a escola pode fazer para se preparar melhor, para acolher as crianças, né? E eu fiquei pensando nessa importância, assim, né, do trabalho em rede. Daqui a pouco a Uhum, instituição família, mas a instituição escola, o próprio judiciário, o juizado da infância, sabe, os serviços, CRAS. Eu fiquei pensando no trabalho em rede, assim, sabe? Dessa importância, assim, de estar exatamente. dialogando. E grupos também para entender isso, porque é importante que os pais entendam isso também, né, das outras crianças. Quando eles são menores, é mais fácil, né? Eu vejo que, por exemplo, na escola do meu filho, que eles são menores, para eles tudo é muito natural. Eu não tenho nome, eu sou só a mãe do Marcelo. Eu chego lá, todo mundo, ô mãe do Marcelo, ô mãe do Marcelo. Eu não tenho nome mais, né? Lá na escola. Mas eles, para eles é natural, né? Eles não têm referência do Marcelo de pai, porque sou sempre eu que estou na escola. Então, para eles isso é muito natural. A grande questão é quando chega
na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência. Que aí tem que intensificar o trabalho entre os próprios colegas, que a gente vê que pesa um pouco, e para os filhos adotivos e para aqueles que vêm, os adolescentes que estão no acolhimento, isso realmente machuca muito. Essas questões familiares são muito sensíveis. Então, a escola precisa entender e a escola precisa trabalhar isso. Né? Às vezes, até a própria questão da troca do nome, né? E de chamar nome, às vezes, afetivo, pelo nome social e não pelo nome legal que está ali. Então, a gente ainda tem esses enfrentamentos. Mas eu entendo que essa parceria é sempre o melhor recurso, o diálogo, a parceria. A escola precisa estar aberta e os pais também para falar desse assunto. Sim. Porque às E vezes quando, os pais têm um pouco de medo de falar sobre esse assunto. sim, é que eu acho que é isso, né? Quando a escola não é preparada, né? Assim, os pais acabam se fechando, tendo um certo receio, né? De como meu filho vai ser tratado, né? Como que a gente vai ser acolhido, né? Nessa escola. Então, eu acho que Uhum, tem um certo receio, né? Por parte dos pais, né? dá medo. E aí vem uma grande questão. Geralmente, o que eu vejo, né, do grupo aqui, das adoções chamamos de tardias, né? Aqui no grupo a gente tem algumas bem interessantes. E uma grande preocupação, eu me lembro de alguns pais, é qual escola eu vou pôr? E eles sempre me perguntam, porque como eu sou da área das escolas aqui da cidade. Então, é um ponto muito sensível que eu sempre coloco para eles. Tem algumas escolas que não têm um perfil acolhedor. Então, essa não é uma escola ideal. Eu sempre sugiro uma escola menor, em princípio. Ah, eu ponho na escola particular ou ponho na escola pública? Porque na particular ele pode ter dificuldade. É outra questão que eu falo que o pai tem, né? E não subestimar, porque ele veio do acolhimento, ele tem a passagem. Geralmente eles têm mesmo por uma grande mudança de escola, né? Geralmente eles mudam muito de escola, então é difícil ter uma continuidade quando se muda muito de escola, né? Mas que colocam na escola particular com um perfil mais acolhedor. E os meninos estão super bem, os adolescentes estão super bem. Eu conheço 3 adolescentes que saíram do acolhimento, foram para a escola particular, tiveram um período de adaptação, de um reforço escolar, para chegar, né? Mas que se saíram super bem. Tem uma que há mais anos foi, né, adotada e hoje ela está na faculdade e estudou o ensino médio todo em escola particular. Então a gente não pode criar. Eu vejo sempre que ao escolher a escola, a gente precisa escolher uma escola com um perfil mais acolhedor, seja ela particular, seja ela pública. Que isso é um desafio. Então não tem essa, ele não pode ir para a escola particular porque ele está em defasagem, ele tem que ficar na escola pública. Não. Acho que o Né? mais Ele interessante é pode sim. sempre respeitar a condição da criança, né? Mas se ela Uhum. está se adaptando, se está indo bem na escola particular, a gente sabe que ela vai ter a Por que mudança, não? porque acaba saindo do acolhimento, vai para uma família, vai ter que mudar de escola, né? Sim, sim. Isso às vezes é difícil para eles, porque às vezes quando é na mesma cidade já tem aquele vínculo com os colegas, e eu já vi alguns que deixaram na mesma escola para não isso, porque a escola já conhecia, já tinha esse vínculo, e é legal, mas eu tive um aluno que depois foi adotado, adolescente, foi para outra escola também hoje, E ficou bem. né? Então a gente vê que isso é uma coisa que você falou que é importante, é sempre conhecer a criança e sempre perceber as capacidades que ela tem e o suporte que a gente vai precisar dar nesse primeiro período. Porque às Exato. vezes algum suporte a gente vai precisar dar. É um período de muita adaptação, é um período de muita mudança. E a gente sabe, e isso tem vários estudos que comprovam, que colocam,
que as questões emocionais influem sim na aprendizagem. Isso é indiscutível, né? A aprendizagem passa por trabalhar essa emoção, passa pela questão do controle emocional. Por que que a gente, às vezes, as questões comportamentais influenciam na aprendizagem? E a gente vai ver muitas crianças e adolescentes que vêm com algum transtorno, um TDAH associado, às vezes uma crise de ansiedade, mas nada que o acolhimento, que o amor, que o afeto, né, e um acompanhamento, não digo nem medicamentoso, né, assim, mas um acompanhamento faz toda a diferença. Com certeza. Então, a gente sempre fala que é um período turbulento de adaptação, de mudança, que às vezes a criança ou o adolescente vão se encontrar, vão estar ali no meio, e agora? Será que eu vou precisar provar para minha família que eu sou bom para ele, né? Será que eu preciso ser bonzinho? Então, a gente tem essas questões também que vêm deles e que a gente precisa ajudar a trabalhar, tanto enquanto escola como enquanto pais e mães, é um desafio para que também eles desenvolvam as questões cognitivas de aprendizagem. Então, é muito importante conhecer, e conhecendo o seu filho, e entendendo o que ele precisa. Por que será que na escola ele está tendo esse determinado comportamento? Porque geralmente, né, a dificuldade de aprendizagem, ela está ligada às questões muitas vezes físicas, cognitivas, tem alguma questão física, mas tem muito das questões emocionais, das questões, né, que vêm mesmo do contexto dela e das necessidades dela. Muitas vezes, se ela tem uma autoestima baixa, é uma autoestima negativa, como a gente costuma dizer, ela vai refletir isso na aprendizagem. Puxa, que ela não dá conta de fazer. E aí, ela vai falar, mas se eu não dou conta, para que eu vou fazer? E muitas vezes, esse achar que não dá conta, ou não entender que é capaz, faz com que ela não desenvolva, que ela apresente essa dificuldade de aprendizagem. E ao mesmo tempo, quando ela vai para uma família que estimula, que mostra para ela que ela é amada, que ela não precisa fazer nada para ela ser amada, que ela é amada simplesmente porque ela existe, porque ela está ali, porque foi uma escolha deles estar juntos ali. Aí ela vai se sentindo segura. E à medida que a criança ou adolescente vai se sentindo seguro, ele vai melhorando a capacidade de aprendizagem mesmo. A aprendizagem é um processo. Às vezes ele não amadureceu o suficiente. Ou às vezes ele teve que amadurecer muito rápido pelas situações, né, pelas quais ele passou. Então a gente vai ver que muitas vezes a dificuldade de aprendizagem ela vem também dessas questões que não são só orgânicas, mas que precisam desse estímulo familiar. E isso é muito nítido, essa mudança, essa, né, transformação, quando eles vão se sentindo seguros e vão se sentindo amados e vão se sentindo capazes. A aprendizagem não é só uma questão acadêmica, da memorização, do conhecimento, né? Vai muito além disso, vai todo o processo de mudança de hábito, de valor, de pensamento, de cultura, que está ali, ele vai internalizando e ele vai amadurecendo e vai aprendendo. E a gente percebe mesmo, as crianças acabam vindo aqui, né, nas atividades com os pais, e a gente percebe assim a diferença de quando elas vinham, porque a gente faz a preparação também das crianças, né, para serem Ai, que inseridas legal. a gente faz. É nítida assim a diferença, sabe? A criança ela deslancha assim, parece outra, assim, fica até mais autônoma, confiante, sabe? É bem bonito de ver assim. Exatamente. E isso é fundamental, né? Essa questão da atenção dos pais é fundamental. Às vezes, o pai não vai saber o conteúdo ali, mas quando o adolescente ou a criança percebe que tem alguém que se preocupa com ele, que vai olhar o caderno, que é importante para ele,
E na escola a mesma coisa. Quando o professor e a equipe pedagógica, né, a direção, ela cria esse vínculo da afetividade com o aluno, a gente vê que o aprendizado ele flui de uma maneira completamente diferente. A gente sabe que o vínculo afetivo ele é importante para que o aprendizado aconteça. Por isso que é importante uma escola acolhedora, que compreenda, né, as demandas daquela criança, daquele adolescente, e também acolham na questão da aprendizagem. Poxa, o que nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos estimular essa criança ou esse adolescente a pensar, a pesquisar crítico, a construir o conhecimento, a se preparar para a vida lá fora, porque isso é essencial. Então é interessante, muito interessante quando a gente fala desse afeto, desse vínculo, né? Então, que favorece muito a aprendizagem, porque todo mundo é capaz de aprender. Né? Todos têm inteligência, todos têm a capacidade de aprender, independente de qualquer condição pela qual ele passou, né? Qualquer vivência, experiência, independente dele estar em defasagem, dele estar em atraso, dele ter passado por várias escolas, a capacidade ela existe. E E esse esse acolhimento, estímulo né? Pode constante é que falar. faz a diferença. Sim. E eu ia dizer isso assim, né, Fabi? E esse acolhimento que tu fala, ele tinha que ser desde o início, assim, antes da. O Conhecer áudio quem é. cortou. E agora, me escuta? Agora sim. Tá. Esse acolhimento que tu estava falando, né? Ele tem que acontecer antes da criança entrar na escola, assim, ó. Vai vir um aluno. Quem é essa criança? Sabe? A escola deve conhecer esse aluno, a sua história de vida, porque isso vai dar um aparato, né, para a escola poder conduzir com essa criança, né? Exato. E às vezes até conversar com os colegas, com a turma, para receber aquela criança, ou Exatamente. né, fazer todo um preparo para que aquilo crie realmente um ambiente propício para aquela criança, para aquele adolescente. Isso é muito importante, né? Falar dos vários tipos de família, falar dessa importância. E isso faz muita diferença na vida deles, isso muda muito a percepção deles. Eu me lembro que quando eu estava na sala de aula, os meus alunos sempre souberam que meu filho nasceu pela adoção. Eles participaram de todo o processo também, foi muito interessante. Sempre me falavam sobre essa questão da adoção. Sempre me falavam e sempre me perguntavam. Então, eles entendem muito dessa outra parte. E eles conheciam meu filho, ele ia aos eventos da escola onde eu trabalhava, e esses alunos do acolhimento chegar, a recepção deles foi diferente. Porque eles já sabiam o que era esse processo, sabiam o que era esse acolhimento. Numa das outras turmas que eu tinha um adolescente que era filho pela adoção também. Então, assim, como eles já tinham esse preparo, embora adolescentes, com aquelas questões todas que os adolescentes têm, eles conseguiram receber esses meninos do acolhimento, esses estudantes do acolhimento de uma maneira muito, e é muito importante isso que você colocou, da preparação da escola saber lidar, da escola, né, dos alunos estarem preparados. Por isso que é um assunto que a gente precisa falar sempre, em todos os lugares, né? Verdade. E enquanto desafio, assim, né? Desafios e possibilidades, mas o que tu encontrou de, assim, de desafio com ele, com teu filho, né? E as possibilidades, porque é isso, né? A gente também tem que falar delas, né? Isso, a vida não é só o desafio, ela é cheia de possibilidade, né? A gente sabe que em todo o processo de adoção, sejam crianças menores, sejam, né, adolescentes, o processo deles, eles vêm com a história deles, né? E é aquilo que eu falei.
A primeira questão do desafio, o primeiro desafio que a gente tem é o preconceito, né? De que ele precisa ir para uma escola pública só porque ele não aprende ou porque ele tem defasagem. Né? Então, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é tirar esses preconceitos que foram dos alunos com os filhos adotivos, né? Os filhos pela adoção. Então, é a primeira coisa. A gente precisa. O maior desafio são esses preconceitos. O outro desafio que eu vejo é essa questão do período de adaptação, que é um período confuso, que é um período difícil, né? Porque é todo o início de uma construção do afeto, da relação. Às vezes, a criança, o adolescente chega ali inseguro, com medo, porque para ele é de um outro universo. Ele vai para uma escola nova, com pessoas novas, com professores novos, ele está numa família nova, né? Totalmente diferente do que ele viveu. A família também está se adaptando a ele, então é um processo de muita mudança. E esse processo de mudança, às vezes, se reflete em questões comportamentais que afetam a aprendizagem, com questões, às vezes, de uma por ter mudado de escola, por não ter dado continuidade, ou por não ter tido o suporte que ele precisava, né, na época escolar. Então, a gente percebe que no início é complicado. É muito complicado porque vem esses desafios. E, às vezes, a escola também não sabe lidar com esses desafios. Então, eu vejo que os principais desafios que vêm no início são esses. E aí, a gente precisa, com calma, aprender a lidar com essas questões. Então, o primeiro momento e um desafio que os pais vão ter é esse, como a gente colocou aqui, esse primeiro contato com a escola. Desse acolhimento, dessa tratativa, como você bem colocou, mostrar quem é seu filho. Então, eu acho que até um dos maiores desafios que eu tive também na escola foi até a escola conhecer o meu filho, principalmente porque ele é não verbal. E ele se comunicava muito pouco, nem interagir com o olhar ele olhava. Hoje não, hoje todo mundo entende o que ele quer e o que ele não quer, mesmo não sendo verbal. Mas o processo de conhecer é que foi desafiador. Então, todo dia vinha um bilhete, ele tá agitado. Mãe, ele mordeu o colega. Mãe, ele se mordeu. Então, assim, até conhecer é um processo difícil. É um processo muito difícil. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive. E também, né, eu vejo que até eu conhecer cada um deles e entender mais ou menos o contexto de cada um e como eu ia ensinar cada um, foi um desafio. Foi um desafio muito grande. Então, esse primeiro momento de conhecer o filho, da escola conhecer, também é um desafio. E eu digo que aí a parceria é fundamental, né? A gente sabe que muitas das experiências que eles passaram de privação, de negligência, de abandono, de medo, afeta as questões da aprendizagem, da cognição mesmo, né? Então, a gente vai precisar, às vezes, num primeiro momento, de um suporte maior. Um profissional para ajudar fora da escola, para fazer essa intervenção, né? Uma aula de reforço, às vezes o acompanhamento com o psicólogo. A nossa preparação enquanto pais para lidar com isso também, eu falo que eu tive muita ajuda da APAE, porque eu participei de um programa que eles têm, que é de treinamento de pais mesmo, para lidar com determinadas questões. É legal e isso é muito fundamental, igual vocês têm aí, né, do grupo de apoio de pós-adoção. Mas eu vejo que o caminho é que à medida que a gente vai construindo esse laço de confiança, de estímulo, né, e que ele não é coitadinho. Às vezes, uma coisa que também atrapalha muito, que às vezes é um comportamento que a escola tem, e enquanto mãe eu me policio muito, da questão da superproteção.
Uhum. A escola, às vezes, vê que é um estudante que tem esse histórico todo e a tendência é cobrar menos, é super proteger, vou dar mais uma chance, né? Uhum. E filho é filho, a gente precisa tratá-lo como filhos, né? Então, se você cobraria de um, você precisa cobrar do outro também. Tem essa questão de dar limite, tem o horário de fazer, tem o horário de estudar, que geralmente num acolhimento, ou quando, né, os lares mais desestruturados, eles não têm esse hábito. Então, o pai e a mãe terem esse hábito é muito importante. Deixa eu ver o que você fez, vamos fazer, tá no horário de estudar, de fazer isso. É muito importante essa rotina com eles, né, de criar esse hábito mesmo. E de aos poucos, quando vai se criando esse vínculo, essa disciplina, quando ele vai entendendo, poxa, eu estou sendo cobrado, mas eu dou conta de fazer, eu tenho suporte para fazer, a escola me cobra, a gente vai vencendo um pouco, né, aos pouquinhos esse desafio de estimular, de trabalhar aquilo que ele precisa, de dar esses limites, né? E é muito interessante quando a gente fala desses desafios e dessas possibilidades. Eu estava lendo uma pesquisa feita por uma universidade de São Paulo, né? Tem um grupo lá que fez uma pesquisa que entrevistou pais e entrevistou profissionais da educação. E é interessante que os profissionais da educação veem como se as questões da aprendizagem dele tivessem diretamente relacionadas às questões familiares, né? A questão da vinculação, de uma nova formação familiar, do rompimento com os vínculos anteriores. E é muito interessante que os pais já veem as dificuldades dos filhos em questões individuais dele mesmo. Então a gente precisa alinhar esses dois olhares, né? A escola e os pais precisam estar em sintonia. Eu entendo mesmo que como cada ser é único, tudo vai depender muito de como a gente coloca a situação para ele e de como ele também se coloca, porque as reações são diferentes. Às vezes são dois irmãos que passaram pelas mesmas coisas, mas que se comportam de maneiras diferentes de acordo com aquilo que aconteceu com ele, né? Então, passei por isso na escola e eu entendi que a colocação de cada um era de cada um. E aí eu precisaria intervir de formas diferentes no processo de aprendizagem de cada um. Então, essa descoberta, esse conhecimento da necessidade de cada um, do que ele vai precisar e até a adaptação dele, é o caminho, né? Da gente ter paciência, da gente ter persistência, da gente dar limite, da rotina, criar o hábito, que às vezes eles não vêm com esse hábito. E aquele papel de pai mesmo, daquele filho que é mais, que não gosta de estudar, que a gente vai lá, que a gente cobra, né? Então é muito importante a criação dessa rotina e esse trabalho de cobrar, de falar, não, meu filho, vamos lá, né? Vai fazer, pegar no pé mesmo. E eles sentem falta desse pegar no pé. Eles sentem falta desse limite. E isso é muito interessante, isso é muito É importante. um Aí, à olhar, medida que né? isso vai se construindo, Uhum. as coisas vão entrando nos eixos. Isso aí. Fábio, eu vi que a gente está chegando ao final. Eu tenho um receio que o Insta feche tudo aqui. Então, para a gente finalizar, eu queria só que dica, que orientação que tu dá assim para as pessoas em relação à adoção, né, de uma criança típica, assim, que uma criança especial, enfim, o que tu orienta, assim, o que é mais importante? Mais importante é a gente entender que além do rótulo tem uma criança, né? Além do rótulo tem uma criança que vem cheia de desafios, que a gente precisa mudar o nosso olhar, que a gente vai aprender a ver de forma diferente as conquistas, os avanços. Não vou dizer que eu não tive medo, que foi tudo um mar de rosas, não foi. Tive medo, sim, embora eu conhecesse, eu tive medo.
eu pensei várias vezes, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou conseguir? São muitos desafios, a gente não pode romantizar as coisas. Mas uma coisa que eu sempre digo é que tudo é muito possível, que o desafio é grande, mas a gente enfrenta problemas da maternidade que são típicos de toda a maternidade. Ah, não. A única coisa que eu vejo é que a gente precisa estar consciente do que é como eu estava. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu sabia de todos os desafios, sabia de todos os enfrentamentos que a gente tem, que é uma guerra todo dia para a gente impor, para a gente ter um estacionamento, né? Que as pessoas adoram parar nas vagas de pessoa com deficiência. Uhum. Eles adoram, eu nunca vi. Né? Não tem ranço. Ui, desculpa. Tem um gatinho que passeia por aqui de vez em quando comigo, sabe? Uhum. E todos esses enfrentamentos, mas a gente entender que tudo é muito possível, que não é um bicho de sete cabeças. Alegrias, muitas. É um amor, é um carinho. É, eu não sei explicar, não sei explicar o tamanho desse amor que a gente tem. Que parece assim, e a gente se transforma em outra pessoa, porque a gente aprende a ver a vida com outros olhos, com os olhos deles. Olha Que é só. muito mais amoroso, que é muito mais puro, simples. Mas é um desafio todo dia. Não vou dizer que não seja, não. Mas a gente precisa estar ciente. E a partir do momento, Importante. no meu caso, que eu escolhi ser mãe, se fosse um filho biológico, ele viria do jeito que ele teria que vir. Né? Então eu entendi que, como mãe pela adoção, eu estava preparada para receber um filho do jeito que ele viesse. Mas é a Perfeito. preparação que vem, é o abrir o nosso coração, é o conhecer, que o conhecimento é fundamental, é essa preparação para entender aquilo que a gente dá conta ou não. Né? E a gente tem, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que é possível, mais a gente vê que eles são capazes e que é um amor, é uma coisa encantadora. Então tá, minha querida. Nossa, muito bom poder te ouvir, assim, ouvir teu relato. A live vai ficar guardada ali, salva para as pessoas poderem assistirem depois, né? E poder se espelhar e se inspirar nesse teu relato, né? É muito importante. Eu te agradeço, então, pela oportunidade e por ter aceitado esse convite. Eu Foi fico muito muito bom. feliz. Eu agradeço muito todo mundo que ouviu, todo mundo que ainda vai ouvir. Eu espero de coração que tenha sido útil. A gente, quando está na fila, tem ansiedades, muitos medos, a espera é muito complexa, a gente fica muito no escuro às vezes, né? Mas eu espero que tenha ajudado, que tenha sido útil e qualquer coisa que precisarem eu vou ter um prazer. Eu estou à disposição. Muito E meu obrigada. Instagram tá lá também. Quando quiser, pode entrar, pode mandar. E eu fico muito feliz mesmo. Então tá, a gente também. Obrigada, tá? Uma boa noite e a gente vai fazer contato, com certeza. Que bom. Espero que uma vez, em algum momento, vocês possam compartilhar das nossas reuniões aqui Com também. certeza. Estamos à disposição, tá bom? Um abraço, tá, Fábio? Obrigada. Até. Um Tchau, tchau. abraço, tchau.